Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo basicamente falando sobre depressão e quais são os estágios que a depressão tem. E também falar que depressão não é doença, que depressão é um transtorno emocional que comportamentalmente influi no seu dia a dia. E dizer que toda emoção tem lógica. Vamos lá. Sabendo que a depressão não é uma doença, e sim é um transtorno. Esse transtorno causa vários sintomas. E os sintomas mais efetivamente observados são a falta de força de vontade, a falta de energia vital e normalmente atrapalhando as funções do dia a dia, né? Que todos os dias a gente precisa dessa energia vital para que a gente lute contra esses sintomas que são realmente muito fortes. E como a depressão não é uma doença, simplesmente diagnosticada, e as pessoas que depois desse diagnóstico se sentem como se fosse, perde o chão, que a pessoa fica nesse estado emocional já, e depois que é diagnosticada por um psicólogo, um terapeuta, ainda mais fica, uma sensação ruim, que vai ter que, às vezes, ter que tomar remédio para o resto da vida. Mas eu gostaria de falar que não, que existe aí essa terapia nova que está sendo muito bem sucedida, que está trazendo resultados maravilhosos com relação à depressão. E falar também que depressão nada mais é que toda a pressão exercida da sua vida. É simples de entender que tudo que você viveu, desde a sua infância até os dias atuais, ela fica registrada. E muitas pessoas não entendem por quê. Porque o que aconteceu lá na sua infância, nos seus 5 anos de idade, por exemplo, uma perda, por exemplo, o ente querido, aos 10 anos, pode ter acontecido alguma coisa que marcou você, que deixou você abalado e que o seu inconsciente não absorveu. São coisas que o nosso consciente não absorve. Aí depois aos 15 anos, aos 20, sucessivamente, o que aconteceu ao longo da sua vida, que ficou registrado e que você não diluiu, não conseguiu superar, por exemplo, que ficou registrado, congelado. Então isso é o excesso de pressão ao longo da sua vida. Aí hoje você chega, por exemplo, na sua idade atual, que você está assim, 40, 30, 40, 50 anos, e você não entende. Por que acontece isso, essa depressão? Às vezes que é uma pressão ao longo da vida, ela não começa neste momento atual, ela começou lá atrás, naquele momento. Por quê? Agora tem uma explicação lógica. Como eu disse que toda emoção tem lógica, por que então? Muita gente fala assim, poxa, já esqueci, já passou, já esqueci, já tem muito tempo, tem 30 anos, 20, 40 anos que aconteceu aquilo, já passou. Só que não. Como o nosso inconsciente ele é atemporal. O que significa atemporal? Ele não tem tempo para ele. O tempo que aconteceu lá atrás, aos 5 anos de idade, que te machucou, que te congelou, que causou algum problema emocional que você não conseguiu se libertar, não conseguiu diluí-lo dentro do seu inconsciente, que ficou. Então, ao longo da sua vida, essa coisa que aconteceu lá atrás, nos seus 5 anos, 10 anos, 15 anos, ficou registrado. Como nosso inconsciente é atemporal, o que significa atemporal? O que aconteceu lá está presente no hoje, está presente aqui agora, porque para o nosso inconsciente essa linha tênua
do tempo não existe. E o que aconteceu lá está presente, ficando dentro de você ciclicamente, ou seja, está atual, ele nunca desatualiza. É uma atualização constante. O que aconteceu lá é o que você vive hoje. Entendendo assim, porque muita gente fala, pô, já passou tanto tempo, por que que isso, né? Por que que acontece isso? Às vezes, porque você está aqui, ó, com o consciente. O consciente, quando você está com o consciente, ele não lembra no consciente seu, porque está registrado no seu inconsciente. Ficou lá armazenado naquele lugar, naquele espaço, data, espaço, entendeu? Sendo assim, entendendo isso, a depressão, aí ao longo do tempo, as pessoas não entendem, porque elas acham que o racional que vai identificar isso. Mas não é o racional é, né, o neocortical, sim. Agora, onde fica registrado é no seu inconsciente, né, deixando assim essas marcas emocionais, fica registrada lá, né, e não tem tempo, o que aconteceu lá está mais presente do que nunca. Às vezes a pessoa se acomete de depressão, que não é doença, bem explicado, é o excesso de pressão ao longo, é uma coisa acumulativa que vem acontecendo e num estágio da vida, vamos supor, numa perda de trabalho, numa perca de um ente querido, ou numa traição, ou numa coisa que aconteceu que te machucou, né? Então, esse acúmulo de todo o tempo, entendendo assim. E outra coisa, a depressão, com esses sintomas, os sintomas mais comuns dessa depressão é força vital, força de energia, a pessoa, né, fica numa situação que não entende o porquê que ela perdeu essa vontade, porque ela vê o mundo cinza, as coisas, o dia pode estar maravilhoso, um dia azul, bonito, mas para ela, as pessoas têm que entender que para a pessoa, muitas vezes as pessoas falam que é manha, que a pessoa está debilitada, manha, não é, mas só que é essa energia vital, porque ela não consegue. Uma pessoa que vem sofrendo ao longo do tempo, como que ela vai entender que a vida, o dia está bonito? Não, o dia para ela, porque as dores que ela carrega ao longo do tempo faz com que essa percepção dela mude. E existe, nós gostamos de falar na TRG, que existe depressão. O que é depressão? São estágios. Por exemplo, tem um estágio comum. Às vezes a pessoa tem depressão, mas ela é funcional, ela funciona normalmente. Mesmo com essa depressão, ela continua a vida dela e está tudo certo, aparentemente, né? Tudo certo aparentemente, mas ela funciona com uma normalidade. O segundo já começa a dar algum tipo de reações, que ela perde toda a sua... já começa a atrapalhar mais os comportamentos, a sua vida diária, né? E com sensações vai agravando, se você não, no começo, porque ela é bem sutil, a depressão ela chega de mansinho, sem você perceber que são dores emocionais. Se a pessoa não consegue liberar, explicar para alguém, começa. É uma coisa aparentemente simples, né? Se pode falar que depressão é simples, né? Mas não é. Começa com um estágio mais leve e vai agravando, né? Depois tem o segundo estágio, onde já começa a interferir na sua vida cotidiana. Você não consegue mais ter aquela vida saudável, os seus pensamentos para o futuro são pensamentos baseados no seu passado que não são bons, né? E esse é o segundo. Tem o primeiro, que é comportamento, se você toca muito bem a sua vida. O segundo, que já começa a te dar interferências e vai aumentando o grau, o nível, vai aumentando, podemos dizer assim, o nível. E o terceiro nível, que seria um nível já mais perigoso. Por quê? Esse nível vem acometido de uma reação mais comumente diagnosticada com depressão, que é normalmente angústia. Normalmente quem sofre de angústia é um sintoma, talvez um dos sintomas maiores que a depressão atinge a pessoa. Por quê? Angústia.
Muita gente se explica que às vezes tem um vazio no peito, ou ela pode vir também com um nó na garganta, que também é cometido. Esse talvez sim seria um dos sintomas mais elevado da depressão, onde já começa esse sentimento, fica mais dentro de você, como se fosse um cíclico, né? E que já atrapalha. Quando chega essa angústia, coisa mais pesada, você aí já começa a diferenciar. Os sintomas são mais fortes, mais elevados. Talvez sim, nesse momento, um diagnóstico mais preciso nessas situações, talvez sim, talvez uma medicação nesse momento seria talvez prescrita, poderia deixar você melhor nesse estado, porque esse estado é um estado não é bom, né? Seria o estágio mais grave da depressão. Entendendo tudo isso, como funciona a depressão, pode sim, né? Essa depressão pode ser bem cuidada com um terapeuta que pode te fazer um reprocessamento generativo para que você mude totalmente essa percepção. E se feito um trabalho corretamente, adequado, né, organizando todas as técnicas hoje atuais, né, que são a TRG, que do momento é uma terapia que está simplesmente sendo bem sucedida. Ela tem 5 protocolos, que é o cronológico, o somático, temático, o futuro e a potencialização. São os 5 métodos, né, e protocolos que a gente usa na TRG que vem alcançando muitos resultados positivos. E se alguém interessar, quiser saber um pouco mais sobre a TRG, estamos aqui à disposição. Um abraço, meu nome é Iron, um abraço a todos.